O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo Padre Evando, caríssimos irmãos e irmãs, hoje celebramos o sexto domingo do tempo da Páscoa, já nos aproximando do encerramento do tempo pascal. No próximo domingo nós iremos contemplar a solenidade da ascensão do Senhor aos céus, e no domingo seguinte nós iremos celebrar a grande solenidade de Pentecostes. E já nos aproximando, portanto, desse encerramento, a liturgia da igreja vai nos oferecendo pouco a pouco essa dimensão da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, que moveu e move àqueles que são dóceis à sua palavra e que por meio dele evangelizam. Na primeira leitura a gente viu Filipe. Filipe desceu uma cidade da Samaria. Filipe era um dos 7 diáconos que foram ordenados naquele período para que servissem às mesas. Aqui nós lemos Atos dos Apóstolos no capítulo 8. Do capítulo 1 até o capítulo 8 dos Atos dos Apóstolos, a evangelização dos apóstolos e dos discípulos se davam somente em Jerusalém. Eles ficavam em Jerusalém. Mas a partir do capítulo 8, que nós lemos aqui com Filipe, ele sai de Jerusalém e vai a uma região chamada Samaria. Mas por que do nada Filipe vai a essa região? E o que isso tem a ver conosco? Acontece que logo antes, nos versículos anteriores, aconteceu a morte de um dos diáconos que foram ordenados com Filipe, o nosso primeiro mártir cristão, chamado Santo Estevão. Estevão tinha acabado de ser apedrejado e morto pelos próprios judeus. E com essa morte se desencadeou uma grande perseguição em Jerusalém contra os cristãos, feita pelos judeus. E a partir disso, muitos deles saíram, e um deles, Filipe, para evangelizar os povos. E a região da Samaria, meus irmãos, é uma região hostil aos judeus. Para os judeus, a Samaria, os samaritanos eram um povo pagão. Embora os samaritanos praticassem a fé judaica, eles ao mesmo tempo cultuavam deuses pagãos. E os judeus tinham
ódio dos samaritanos, assim como os samaritanos tinham dos judeus. E com isso, Filipe sai de Jerusalém e vai a Samaria evangelizar esse povo, com a perseguição. O que isso nos tem a dizer? Porque quantas vezes, meus irmãos, Deus permite uma desgraça na nossa vida, mas que desse sofrimento Deus tira um grande bem, se a gente permanece firme, como Filipe permaneceu. Filipe foi dócil ao Espírito Santo. Ele poderia ter desistido. Mataram Estevão, meu irmão de turma. Não vou pregar mais a palavra. Vou ficar aqui quietinho, mas não. Filipe sai de Jerusalém e vai para evangelizar as nações. Isso nos diz muito. Porque quantas vezes a gente desiste de ir para a igreja, no primeiro cansaço, na primeira preguiça que bate a nossa porta no domingo, não, hoje não. Na primeira chuva torrencial que dá no domingo, hoje não, hoje está chovendo. Quer dizer que a gente está fraco na fé ainda. Quer dizer que a gente ainda não está dócil ao Espírito Santo. Deus vai agindo na gente nesses momentos, quando a gente menos pensa. Olha o que São Pedro disse na segunda leitura. Pois será melhor para vós sofrer praticando o bem, se esta for a vontade de Deus, do que praticando o mal. É melhor sofrer praticando o bem, uma vez que essa é a vontade de Deus, do que praticando o mal. Quantas pessoas sofrem no mundo praticando o mal? Quantas pessoas que buscam a riqueza acima de tudo, mas sofrem, se desgastam inteiramente, noites e noites sem dormir, passam em cima das pessoas, mentem, caluniam, tudo para conseguir dinheiro, e sofrem por isso. Mas elas são resistentes. E nós, na fé? Como tem sido? Como têm sido as nossas provações na fé? Elas não têm amadurecido? Fazer com que a gente cresça na fé? Ou pelo contrário, eu tenho desistido? Eu tenho resistido ao Espírito Santo? Veja o que o Senhor diz no Evangelho logo no início. Disse Jesus a seus discípulos: se me amais, olha só, se me amais. O Senhor não diz, quando vocês me amarem, mas Ele diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se. O Senhor nos dá uma condição. Se você me amar, vocês irão guardar os meus mandamentos. Jesus morre por nós na cruz. Demonstra o seu amor, como diz São Pedro, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. E nós temos uma liberdade, meus irmãos, de responder esse amor. Hoje nós estamos aqui, ouvindo a palavra, depois vamos comungar o corpo de Cristo. E o que te fez trazer até aqui? Você tem correspondido a esse amor? Se me amais, o que te faz amar a Cristo? O que te faz amar a Cristo? Por que você está aqui hoje? Qual que é o motivo de você estar aqui nessa igreja, pelo Dia das Mães? Estar aqui. O que te move a estar na igreja e amar a nosso Senhor Jesus Cristo? O que te motiva a amar a Cristo? É ter as coisas do mundo? Ou é como diz São Pedro, santificai os vossos corações em Cristo? O Senhor nos dá uma condição de amá-lo, meus irmãos. Isso é maravilhoso. Porque Ele não impõe isso para a gente. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aquele que ama, guarda os mandamentos da lei de Deus. E quantas pessoas sentem essa dificuldade de guardar os mandamentos?
mas guardam, Padre Evandro falava isso na missa anterior, guardam tantas coisas no coração, ódio, rancor, ira, raiva, por tantos anos, mas guardar os mandamentos não. Aí já é difícil. Ir na igreja todos os domingos, rezar. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. E quanto mais nós amamos a Cristo, mais os mandamentos se tornam algo leve para nós. Mais os mandamentos, eles vão como que adentrando o nosso coração e aquilo vai se tornando fácil de fazer. Porque eu vou amando, eu vou me doando, eu vou me entregando a Deus. Eu vou sendo dócil ao Espírito Santo. O Senhor continua no Evangelho, dizendo que vai nos enviar outro defensor, ou seja, o Paráclito, o Espírito Santo. Ele vai subir aos céus, como a gente vai contemplar no próximo domingo. E no domingo seguinte, ele vai enviar o Espírito Santo sobre nós na solenidade de Pentecostes. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber porque não o vê nem o conhece. O mundo não conhece o Espírito Santo. Basta a gente ligar o jornal e ver tanta coisa. Tantas coisas sendo defendidas contra a igreja, contra Deus. E muitas vezes nós caímos. O mundo não vê e nem conhece. Nós, pelo contrário, devemos ver e devemos conhecer. Porque se o mundo não vê e nem conhece, eu tenho que ver e tenho que conhecer. E como que eu faço isso? Rezando, tendo vida de intimidade com o Espírito Santo. Tem um teólogo chamado Antônio Royo Marim, um grande teólogo espanhol. Ele escreveu um livro chamado O Grande Desconhecido. E sabe de quem ele falou nesse livro? Do Espírito Santo. Porque dentre as três pessoas da Trindade, muitas vezes que a mais desconhecida é o Espírito Santo. Porque a gente vê sobre Jesus Cristo, a gente vê sobre o Pai, mas sobre o Espírito Santo muitas vezes a gente esquece. E é preciso intimidade com o Espírito Santo. Ser dócil ao Espírito Santo. Quem me ama será amado por meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a Ele. Encerrando o Evangelho de Jesus. Me manifestarei a Ele. Jesus diz que aquele que o ama vai guardar os mandamentos e Ele vai manifestar essa pessoa. Quem aqui não quer que Jesus apareça e nos diga algo consolador? Quem aqui não quer que Jesus apareça em corpo e alma e nos diga o que fazer, nos dê uma palavra de consolo? E aqui ele está falando: eu vou manifestar a você se você me amar e guardar os meus mandamentos. Jesus vai fazer uma teofania, né? Uma aparição de Deus pessoal a você. Mas isso não quer dizer que ele vai aparecer fisicamente. Quer dizer que você vai ser mais dócil à voz dele. Você vai compreender uma vez que você o ama, que você entra em intimidade com ele. E para finalizar, gostaria de contar a história de um grande santo. Hoje, dia 10 de maio, né? Hoje, se não caísse domingo, nós celebraríamos a memória de um grande santo, chamado São João de Ávila. Não sei se vocês já ouviram falar dele. 10 de maio. Mas como é domingo, domingo tem precedência sobre a memória do santo. Mas hoje, 10 de maio, celebraríamos a memória de São João de Ávila. Quem é São João de Ávila? Ele foi um sacerdote espanhol, nascido no século XVI. E São João de Ávila era de uma família espanhola rica, abastada, que queria que ele fosse advogado. Mas São João de Ávila tinha um desejo de ser sacerdote. E a família, os pais de João de Ávila, o enviam a uma cidade na Espanha chamada Salamanca, na Universidade de Salamanca, para ele estudar direito. E ele estuda direito, termina, forma advogado, mas logo que ele se forma, ele quer continuar o seu sonho de se tornar sacerdote. E ele vai e começa seus estudos de teologia até que ele se ordena. Quando ele se ordena, ele tem um desejo grande, imenso,
de querer evangelizar as Américas. Onde nós vivemos estava sendo descoberta essas terras. Ele queria vir aqui para evangelizar os povos que aqui moravam. E quando ele chegou numa cidade chamada Sevilha, na Espanha, o bispo de Sevilha falou assim: não, você não vai para lá, você vai ficar aqui, vai lá para o sul da Espanha e vai evangelizar os espanhóis que estão passando por umas dificuldades. E ele, obediente, vai para o sul da Espanha e fica por lá. E lá ele começa a evangelizar, a pregar. E as pessoas se convertiam a milhares. Assim como nós ouvimos de Filipe na primeira leitura, as pessoas se convertiam. Cada pregação era milhares de pessoas se convertendo. Isso causou inveja em alguns padres, que, vendo isso, decidiram colocar uma calúnia contra ele. E aí acusaram João de Ávila de estar, vejam bem, pregando doutrinas contrárias à fé da igreja, injustamente. E aí João de Ávila é preso pela Inquisição e ele fica 1 ano ou 2 na prisão. Que coisa, né? Injustamente. E ele ficou esse tempo porque ele resolveu não denunciar aqueles que o caluniavam. E na prisão, João de Ávila escreve um dos maiores livros de espiritualidade, chamado Audi Filia, Escutai, Filha. Um livro endereçado a uma freira que começava o seu processo vocacional, uma coletânea de cartas, com uma espiritualidade que ultrapassou todos os séculos e chega até nós. Na prisão ele escreveu esse livro. Depois ele saiu. Depois João de Ávila, chamado de Mestre Ávila devido à sua autoridade, ao seu conhecimento, foi nada mais, nada menos do que um grande diretor de Santa Teresa de Ávila, a mestra da vida de oração. Também conheceu Santo Inácio de Loyola e ajudou Santo Inácio de Loyola a fundar a Companhia dos Jesuítas, que vieram para cá evangelizar os povos. Ajudou na conversão de um grande santo chamado São João de Deus. E foi um grande mestre na vida espiritual. E depois ele morreu. E por que eu disse isso? Porque São João de Ávila tinha os seus sonhos. Mas sempre na medida que ele queria realizar esses sonhos, aparecia uma outra vontade para ele. Mas era sendo obediente e dócil à vontade de Deus, ao Espírito Santo, que São João de Ávila foi capaz de se tornar um grande santo e de conduzir tantas e tantas almas para Deus. Isso para nós, meus irmãos. Muitas vezes fazer a vontade de Deus é fazer aquilo que eu não quero, é fazer aquilo que eu não gosto. Mas é fazendo isso que eu vou conseguir os frutos e as graças do Espírito Santo para a minha vida. É mantendo fiel na vida de oração. É se mantendo fiel ao Espírito Santo. Então, meus irmãos, a exemplo dos santos, né? Que possamos ser dóceis ao Espírito Santo nesse final do tempo pascal. E teremos essa meditação. Vejamos se estando amando a Deus, ao Espírito Santo, para que Ele faça a vontade dEle, que é melhor para nós e que com certeza vai nos santificar e vai santificar aqueles que convivem conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.